Eu estou me adaptando aqui ainda ao ambiente. Eu acho que agora vai ficar melhor a gravação. O áudio também espero que esteja melhor. Qualquer coisa vocês me avisam aqui que o pessoal aqui vai me ouvir mesmo, né? Então, espero que o pessoal aqui pelo menos esteja me ouvindo. Ah, o Davi tá falando que o áudio aqui tá melhor do que o normal. Então, beleza. Para Sheffield Team, a gente está chegando ao final, né? A gente está começando já tá passos largos para o final do ciclo, né? E para Sheffield Team fala efetivamente das lideranças do povo. Basicamente, ela cita algumas lideranças específicas, né? Fala um pouquinho dos Kohanim, mas começa falando do Shofetim Veshoterim, né? Os juízes e os como chama? Policiais, né? Que é a tradução que está ali, mas a tradução que o Cabral gosta de falar que são os oficiais de justiça, né? Não são os policiais, né? E aí a gente vê esses agentes da justiça e alguns aspectos específicos deles. Só que assim, no meio deles, e como eu estava falando, uma pessoa me pediu veementemente sobre esse tema há alguns anos já, e tem uma mitzvah ali dentro, tá? Na verdade tem dois pasukim no meio ali que são meio diferentes, que está aí já no número 1, mas eu tenho a impressão de que poucas pessoas lembram desses pasukim, eu não me lembrava, para ser sincero, eu leio todo ano, e mais ainda, poucas pessoas entendem que esses dois pasukim têm uma mitzvah que nunca foi cumprida, e que não é possível de ser cumprida nesse momento também, tá? Então, até onde eu sei, essa é a única mitzvah que tem esse status, vamos dizer assim, de que nunca aconteceu. Qual mitzvah é essa, no fim das contas? O que é que a gente está falando? Então, no capítulo 19, ele diz o seguinte: E quando Hashem, teu Deus, aumentar tuas fronteiras, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que disse que daria a teus pais, quando guardares a todos esses mandamentos que te ordeno hoje para cumpri-los, amando a Hashem teu Deus e andando nos teus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades além dessas 3. Tá. Do que ele está falando? Ele está falando aqui das cidades de refúgio, né? As cidades de refúgio são aquele ambiente que é uma galuta meio esquisita, é uma galuta diferenciada, vamos dizer assim. Se alguém matou outra pessoa numa situação na qual foi sem querer, basicamente foi sem intenção de matar, essa pessoa ela seria julgada por um Beit Din e seria decretada como uma pessoa que matou sem querer, certo? Só que o matar sem querer gera um problema muito sério, que é tipo, basicamente, ele matou sem querer, então o Beit Din não pode dar uma pena de morte para ele, mas pode falar assim, ó, se a pessoa que é familiar da pessoa que morreu, ela pode se vingar e matar esse indivíduo, tá? É uma regra complicada. Aí existem essas 3 cidades aí, que foram citadas aqui no Passuca, que essa pessoa poderia fugir e ali ela não pode sofrer nada do vingador, né? Da pessoa que vai vingar, entendeu? Então isso não pode acontecer. Então esse é o refúgio, é uma cidade de refúgio, chama de cidade de refúgio justamente por causa disso. Porque dentro daquela cidade ele não pode ser atacado, não pode ter a vingança ali dentro. Então é meio que uma galuta. E esse negócio dura até que o Kohen Gadol vigente morra e seja trocado, se unja um novo Kohen Gadol, certo? E aí a gente tá entrando no mês de Elul, e é engraçado porque o mês de Elul tem esse status também, de ser um mês de refúgio, né? Que é um mês no qual o Yetzer Hará, ele meio que perde um pouco as habilidades dele, então, assim, ele ainda vai agir, não é exatamente a mesma coisa, mas é semelhante, né? Então a gente, faz sentido a gente estabelecer essas cidades, pelo menos para aprender isso, de que Elul tem esse processo, né? Mas se vocês fossem me pedir para interpretar o que está escrito aqui, né? Se fosse falar assim, pô, você vai guardar os mandamentos e tal, e se tudo isso acontecer, você vai acrescentar outras 3 cidades além dessas 3, porque ele já citou 3 cidades antes. Então, na minha cabeça, considero que quando isso aqui acontecer, vão ter 6 cidades. Só que não é isso. Entendeu? Então essa interpretação está errada. O Urashi explica direitinho o que é. Na verdade, são 9, no 2 ele diz assim. Portanto, teremos 9 cidades no total. 3 ao leste de Arden, 3 na terra de Israel e 3 nesse futuro. Tá? Então, na verdade, são 9, certo? E aí isso vai acontecer, essas outras vão acontecer quando Hashem tiver aumentado o território. Tá? Mas como é que a gente vai aumentar esse território? Como é que Israel vai expandir? Né?
E o Rashi explica que Israel vai ser representada inicialmente por aquela... Né, a gente faz durante a reza da manhã Haiti, Raimori, Raibuzi, aquelas coisas todas, né? Que é os Iteus, os Perizeus, os Refaitas, os Amoraitas, os Cananitas, os Girgashitas, escrevi aqui para não esquecer, e os Jebusitas. Essas 7 nações são as 7 nações que representam a terra de Israel nesse momento que eles estão, que vai ser aquilo que eles vão dominar, inicialmente. Tá? A questão é que foram prometidas 10 para Abraão. Tá? Só que a gente só tem 7. As outras 3 são os Quenizitas, os Cadmonitas e os Quenitas. Aí você vai perguntar, quem são esses caras? Amon, Moab e Edom. Tá? Provavelmente se eu perguntasse para vocês, você já ouviu falar disso? Você já ouviu um Kenizita por aí? Não sei o que é isso. Certo? Então, Amon, Moab e Edom. Tá? Mas aí, quando eles entrarem, vamos dizer assim, nessas terras novas, você vai precisar de mais 3 cidades de refúgio. Ok. Mas quando que isso acontece? Você sabe? Não? Isso, pronto. Davi já acertou aqui. Na era messiânica, que a gente chama, né? na era do Mashiach. Então, o que é verdade que no Rumash a gente não tem nenhuma referência direta a isso, né? E a menção mais explícita, segundo os comentaristas, à vinda do Mashiach, é esse passuque. Por quê? Lê de novo aí, olha o passuque aqui. E quando guardares todos os meus mandamentos que te ordeno hoje para cumpri-los, amando a Hashem teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então alguma coisa vai acontecer. Certo? Não está explícito, mas é o mais explícito que a gente vai chegar. Certo? Então, eu acho que todo mundo aqui vai acabar pensando numa coisa específica, né? A verdade aqui a gente tem algumas questões meio estranhas. Qual é a mitzvah? Se você for perguntar, se eu fosse perguntar assim, beleza, qual que é a mitzvah? Chegou o Mashiach, chegou a era messiânica. Qual é a mitzvah que ele vai falar assim, beleza, galera, bora fazer, todo mundo. Sei lá, eu ia pensar, provavelmente cada um vai pensar uma coisa diferente aqui, né? Sei lá, tefilim. Vou botar um tefilim mais bonito, né? Vamos botar um talit com mais... Usar o terrelet de novo, né? Porque hoje em dia tem um pessoal que usa, mas ainda não é disseminado, né? Não usar o terrelet de outro. Fazer o Shema, né? Não é nada disso. Estudar a Torá. Se você está estudando Torá, agora todo mundo vai estudar a Torá e Guemará ao mesmo tempo. Não é isso. A regra faz um local de refúgio para os assassinos. Esse é o mandamento. É isso que está falando. Todos os dias então, você vai acrescentar outras 3 cidades além dessas 3. Então a gente pensaria em qualquer outra coisa menos nesse mandamento. Até porque é um mandamento que eu acho que ninguém pensa nele muito assim, né? Ninguém fica com ele em mente, eu acho. Então, a coisa mais interessante aqui, se você olhar o começo aqui, e quando Hashem, essa é a tradução aqui, só que a expressão aqui é Veim. Veim é e se Hashem, aqui seria, e se Hashem teu Deus aumentar as tuas fronteiras? Calma aí, e se? E a gente está falando que você quer referência ao Mashiach. Se isso é uma referência ao Mashiach, quer dizer que ele pode não vir? Porque a tradução está aqui, e quando? Mas não é e quando a tradução exata, vamos dizer assim. Tá? Então, e se? A gente sabe, pela teologia judaica, que não tem e se. Vem e pronto, acabou. Né? E aí? É um dos princípios básicos do judaísmo. E como é que a gente vai lidar com isso? Né? Eu não estou nem discutindo o que vai ser, ou qualquer coisa parecida, apesar de que eu vou pisar nesse solo aí daqui a pouco. Mas o Maimonides, ele inclusive é um cara que é muito, muito forte nessa área, vamos dizer assim. Ele explica isso. No número 3. No Mishneh Torah, no Ilhot Rotzer, o Shimrat Nefesh, né? Que são as leis são as leis da alma e da vida e da alma, né? Uma coisa assim. Nos dias do Mashiach, no futuro, nos dias do Melech HaMashiach, né, do Mashiach, 3 cidades de asilo serão escolhidas além dessas 6 cidades. Ou seja, está concordando com o Urashi, né, de que já tinham 6. Né? Pois está escrito, então você deve adicionar essas 3 cidades, essas 3, beleza. Mas onde serão atribuídas as cidades de asilo recém-instaladas? Aí ele está repetindo já o que a gente já falou. Na cidade de Kenissi, aí está repetido, né? Mas a outra cadê? Kenesi e Kadmoni, né?
E a outra é a Kenizi Keni, né? E aí foram atribuídas ao nosso ancestral Abraham no estabelecimento da aliança, né, em Bereshit. Mas não conquistados posteriormente, mas é isso que a Torá aponta com as palavras: o Senhor teu Deus aumentará seus territórios. Beleza. Você explicou o que a gente explicou de um jeito mais sucinto, né? Mas isso é estranho, porque é disso mesmo que a gente vai precisar quando chegar essa hora, tipo, a gente vai precisar estabelecer essas... Né? Porque se você pensar bem na era messiânica, de novo, não é uma coisa na qual você vai pensar, essas cidades de refúgio, né? Não, porque as coisas não vão melhorar, né? Não vai existir mais assassino. Como é que a gente vai estabelecer uma cidade para refugiar esse tipo de gente, assim, né? E assim, a gente ainda tem uma referência interessante que diz que na época, e é uma outra referência quase direta a essa época, de que vai ter aquela história de circuncidar os corações, né? As pessoas já devem ter lido isso um pouco, né? E a pergunta interessante, né? Está aí em Devarim, eu botei no número 4, o passo, né? E Hashem, teu Deus, circuncidará teu coração e o coração da tua descendência, para amar Hashem, teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que vivas. Essa expressão é maravilhosa no final, né? O que isso quer dizer? O que é circuncidar o coração? Aí a gente vai fazer uma outra Brit Milá, né? Você vai, em vez de vir, quando você é pequeno, vai chegar um médico tórax, vai abrir teu peito e vai cortar alguma coisa do teu coração. Não é isso que vai acontecer, né? Não vai ser uma cirurgia mais invasiva, né? O Nachmanides vai explicar da seguinte forma: desde o tempo da criação, o homem tem o poder, literalmente a permissão, de fazer o que bem entender, seja bom ou mal. Essa permissão do livre-arbítrio é aplicável para todo o período da Torá. O período da Torá é o que a gente meio que está vivendo hoje, antes da época do Mashiach, tá? Para que possamos receber os méritos ao escolher bem, e a punição no caso de escolher mal. Mas nos dias do Mashiach, a escolha pelo bem genuíno será natural. O coração não terá desejos impróprios e não buscará qualquer coisa que quiser. Essa é a circuncisão mencionada, pois o desejo e a luxúria são como o prepúcio do coração, e a circuncisão significa que não buscará mais esses desejos. Tá? Explicação razoavelmente simples. E foi engraçado que essa semana eu tive uma conversa que meio que me marcou nesse sentido. Porque eu conversei com uma pessoa que é de uma outra religião, que é um amigo meu, inclusive, que falou que não acredita em livre-arbítrio. A religião dele não acredita em livre-arbítrio, que tudo teria sido determinado por Deus já, desde o dia que você nasceu, e que está tudo definido, mais ou menos, pelo menos foi isso que eu entendi. O judaísmo não acredita nisso de jeito nenhum, tá? Isso aí seria heresia, inclusive, se eu dizer um negócio desse, tá? Porque a gente vê isso de uma forma, a gente vê essa situação de dizer que você não tem escolha nenhuma como uma coisa muito negativa, tá? E aí o Nachmanides, o Rambam, ele está justamente dizendo isso no comentário. Você tem isso, a gente tem isso, né? E essa é mais uma das coisas que está ligada àquele conceito cabalístico do Tzimtzum, né? Aquela história de que Hashem ele se reduz dentro dele mesmo de alguma forma, que é muito difícil de explicar, para permitir certas coisas fora dele, entre aspas. Fora, não é fora, mas não existe o mal dentro de Hashem. Hashem criou o mal nessa situação, vamos dizer assim, para que o homem possa também ter os testes e possa fazer a escolha, de novo, né? Que nem ele fala aqui, né? No próprio Passuco, para que vivas, né? Escolhe bem para que você viva, né? E aí essa dicotomia vida e morte não faz parte da realidade de Hashem, e sim da nossa, né? E o Tzimtzum meio que junta tudo isso, né? Hashem se retrai, e a maioria dos textos falam que isso é um milagre também, para abrir espaço para essa existência nossa, tá? E aí é o que a gente pode escolher também fazer uma coisa errada. Inclusive, se você perguntar, os anjos têm livre-arbítrio? É como se isso fosse os anjos. Eles podem fazer coisa errada, só que a natureza deles é fazer coisa certa. Tá? Então a Guimarães chega para discutir a ideia de que quando isso acontecer, o livre-arbítrio vai mudar um pouco também. Tá? Não é exatamente hoje a gente tem uma inclinação, mas para o mal. O Yetzirah é muito mais esperto do que o Yetzirah Tov, né? Então ele vai ser o contrário. A gente vai ter uma inclinação maior para o bem. É isso que a Guimarães vai puxar, né? O livre-arbítrio vai ser um pouquinho diferente nesse sentido, né? A gente não entende, inclusive, como é que vai ser possível, dentro desse contexto, cumprir as mitzvot do mesmo jeito. Porque a Guimarães vai falar, escolher fazê-las vai meio que deixar de ser uma questão. E essa é a questão principal delas. É você escolher fazer. Tá? Então,
seria difícil, seria comparável a você, vamos dizer assim, todo mundo aqui já fez faculdade, todo mundo já passou da escola, né? Então, é a mesma coisa que você pegar assim, pô, essa matéria aqui é mole. Aí você tirar 10 na prova da matéria mole. E você tirar 10 na prova da matéria que todo mundo reprova. Entendeu? É a mesma diferença, vamos dizer assim. Então o livre-arbítrio já não funciona mais do mesmo jeito. É muito mais fácil tirar 10 na matéria mole do que na matéria complicada. Então a Guimarães, ela chega à conclusão a partir disso que talvez seja bom que o status quo permaneça. Que existe uma vantagem para o ser humano permanecer fora da época messiânica. Tá? Por quê? Porque apesar de todas as dificuldades, a gente vive numa época na qual você pode fazer escolhas boas e ruins e as suas escolhas boas são altamente recompensadas. Tá? Você pode ter mérito. A discussão da Guimarães é justamente não ter esse mérito mais. Esse mérito deixa de ser uma coisa real. Porque a gente fala, é só a sua obrigação. Mas não é bem isso, só a sua obrigação. Nessa época vai ser só a sua obrigação. Tipo, você comer hoje é obrigação. Ninguém vai falar assim, pô, parabéns, você comeu. A não ser que você tenha 2 anos de idade, você não come, né? Você não gosta de comer brócolis ou qualquer coisa parecida. Aí seu pai vai falar, pô, parabéns, meu filho, você comeu brócolis. Coisa assim. Mas na vida adulta normal, ninguém fala assim, você que parabéns. Só se for para te caçoar, né? Não tem muito para onde correr. Né? Então, a própria não vinda do Mashiach, para Guimarães, é considerada uma espécie de demonstração de misericórdia e amor também. Tá? Então, assim, os dois aspectos são verdade. É bom, mas esse tempo também tem seu lado positivo. Tá? Então, beleza. Se a gente perde algo tão importante como a vida do Mashiach, né? A gente perde esse aspecto do cumprimento das mitzvot, do mérito, por que é que a gente ia querer que essa época chegasse, então? E aí, vou citar uma das coisas que a gente fala, pelo menos todo o Kabbalat Shabbat, quem faz as rezas da manhã, da tarde e da noite, recitam essa frase toda vez, que é o Hashem lemelel kol haaretz ba'um ha'hui echad, Hashem echad, né? O Shemo echad, que Hashem vai ser reconhecido como rei por toda a terra, e nesse dia Hashem vai ser um e seu nome vai ser um. É o final do Além. Exatamente a última frase do Além, né? Essa galuta, Hashem está nessa galuta, vamos dizer assim, nesse aspecto. De novo, eu vou repetir aquela história. A palavra olam vem de lealem, que é se esconder. Então Hashem criou o mundo para se esconder. Né? Então, nesse momento, quando chega o Mashiach, é que vai se realizar essa parte do além. Então, realizando-se essa parte do além, o mundo inteiro melhora. A gente pode piorar um pouquinho no sentido de religião, tipo, potencial religioso nesse sentido das mitzvot, algumas coisas vão mudar, mas a gente quer que todo mundo entenda isso e que Hashem meio que permeie dessa forma, entendeu? Esse é mais importante do que o que eu quero, o que você quer, o que você quer. É um pouco mais importante, né? Aquela coisa do geralzão. É melhor para todo mundo que isso aconteça, né? E esse entendimento efetivamente é fundamental, porque a gente não quer a vida da era messiânica necessariamente para nós, e sim para o aperfeiçoamento do mundo, né? E o reconhecimento de Hashem por parte do mundo, que ainda não reconhece, e que talvez precise da era messiânica para reconhecer, né? A verdade é que a gente, inclusive, não vai ter realmente assassino na época messiânica. Essa que é a questão. E aí? Não vai ter guerra, não vai ter nada disso. E aí, para que eu preciso da cidade de refúgio, né? Se bobear, nem o futebol vai existir mais, né? A gente estava brincando hoje mais cedo, o Davi mandou uma mensagem errada lá, mas foi isso. Tipo assim, o pessoal briga por causa de futebol, né? A gente tem briga, violência, tem várias coisas no lugar daquelas brincadeiras saudáveis. Uma coisa, como diria o Mauro César Pereira, a mais importante das coisas inúteis ainda é uma coisa inútil. Pode ser a mais importante delas, mas ainda é uma coisa inútil. Não deveria haver a briga, né? Então, e aí, sem os assassinos a gente não precisa de cidade de refúgio, né? E essa foi a pergunta que foi feita pelo Hatam Sofer no livro dele, com o mesmo nome. A questão é que a gente tem 2 tipos de assassino. Tem o premeditado e tem o acidental, vamos dizer assim. E a questão é que o acidental, alguma coisa diz ali que não vai acontecer mais. Tipo, você não vai cair, alguém não vai sem querer bater no teu carro e você morrer, né? O carro vai deixar de existir? Como é que funciona isso? Todos os carros vão ser Volvo, que bate, não acontece nada. O carro destrói, mas você sai vivo, né? Não. Então, as cidades de refúgio são justamente para o que a gente chama de beshogeg, né? No assassinato beshogeg, de uma coisa sem querer, tá? E essa é a resposta simples, mas
A partir dessa resposta simples, geram doloso e culposo. O Joconda já está mandando ver aqui no juridiquês, né? Mas é isso mesmo, exatamente, o doloso e o culposo. Urashi, ele vai explicar uma coisa que é bem interessante para a gente no número 5, aí em Shemot 21:13. O passuco diz o seguinte: aquele que não armou cilada, ou seja, que não premeditou, essa tradução da Sefer é maravilhosa, e que Deus lhe destinou que um homem fosse morto por sua mão, lhe assinalarei o lugar em que se refugiará. Olha só a desculpa que o Urashi dá para existir esse negócio. Mas é que é brilhante. Ele vai dar um exemplo. Ao que as escrituras estão se referindo? Sobre 2 homens, ele vai dar esse exemplo Machado, que um matou uma pessoa de forma premeditada e o outro matou sem intenção. Em nenhum dos 2 casos havia testemunhas para falar contra eles. Só podia-se, antigamente, né, com o Bedin, só pode fazer qualquer tipo de sentença se tiver testemunho. E a pessoa e não pode ter falso testemunho, porque falso testemunho se bobear é pior do que o assassinato, inclusive. Então, as pessoas tinham até medo de testemunhar por causa disso. Tá? Então, aqui a gente tem 2 casos. O cara que matou sem querer só pode ser obrigado a ir para a cidade de refúgio se tiver testemunha também. Tá? Então, alguém tem que ter visto ele matando alguém sem querer. Tá? Não é só alguém, acho que são pelo menos 2 testemunhas. Mesma coisa para o assassino. Esse é o exemplo que ele está dando. Consequentemente, o primeiro não foi sentenciado à morte e o segundo não foi enviado à cidade de refúgio. Agora, Hashem os coloca na mesma pensão, no lugar, né, no mesmo lugar. O que matou intencionalmente senta-se embaixo de uma escada e o outro, que matou sem intenção, sobe a escada e cai em cima do primeiro, matando-o. Agora, existem testemunhas que falam sobre o caso, banindo o segundo para a cidade de refúgio. O resultado é que aquele que matou sem intenção acabou banido. De qualquer forma, aquele que matou premeditadamente foi morto. Acabou que o juízo foi completo de qualquer forma. Né? E aqui o que ele está dizendo é justamente isso. Ele está dizendo qual que é o propósito da cidade de refúgio e efetivamente qual que é o propósito do assassinato sem intenção. O assassinato sem intenção por Urashi é justamente de que as pessoas que morreriam por acidente nesses casos são casos de que não foram vistos, não foram acusados, não foram culpados efetivamente pelo Bedin. Então Hashem meio que fala, beleza, você acha que você vai escapar, mas dentro de Israel você não vai escapar. Então tem um outro meio de passar esse julgamento. É isso que ele está falando. Ele está falando, quem escapou da justiça vai acabar passando pelo acidente. Tá? Então, mais ainda seria desnecessária a cidade de refúgio, porque não vai ter assassino, então não vai ter por que alguém matar sem intenção. Se o Urashi está dizendo que quem mata sem intenção é para cumprir uma sentença que não foi dada, concorda? Então, e aí? Né? O Hatam Sofer e o Arizal, eles perguntam sobre essa questão e perguntam, tipo, por que é que a gente precisa da cidade então? Não faz sentido. Né? A resposta é bem vaga. Que o Ari dá que a gente não sabe exatamente o porquê, mas foi decreto divino. Essa é aquela resposta mais padrão, né? Você não sabe o porquê, é decreto divino e é um dos mistérios da Torá. Só que ele mesmo vai oferecer uma resposta daqui a pouco. Tá? Mesma coisa do Urashi. O Urashi fala, a gente não pode discutir o bezerro a vaca vermelha. Mas peraí que eu vou contar para vocês por quê. Por que tem a vaca vermelha. Né? Então a gente já volta nessa ideia. Outra questão importante é a quantidade de cidades. Se a gente pensar bem, se esses outros 3 nações são Edom, Moab e Amon, é basicamente o resto do mundo. Tá? Não é necessariamente uma fronteira, quando fala assim, vai expandir suas fronteiras. É necessariamente que o mundo inteiro vai virar Israel? Não. É que uma fronteira diferente talvez seja expandida nesse momento. Talvez uma fronteira espiritual. Né? Mas aí fica mais estranho ainda. Beleza, você tem 3 dentro de Rutlares, tem 3 cidades dentro de Israel. Tem 3 adjacentes ainda, muito próximos. E tem outras 3 para o mundo inteiro? Como é que funciona isso? Né? Então, é importante a gente se perguntar isso. Né? No caso, o Mashiach, ele tem uma coisa muito interessante, por exemplo, o rei Davi conquistou a Síria em determinado momento. A Síria, quando estava conquistada pelo reino de Davi, no caso, tinha Kedushá de Israel. Era como se fosse um pedaço de Israel, mesmo sem ser Israel. A mesma coisa vale para o resto do mundo. Por isso que é importante
esse aspecto, e por isso que tem alguns grandes rabinos que, inclusive, né, que vêm, o Rabado faz muito isso, ele vê isso de uma forma muito positiva, você vê que tem Rabado do mundo inteiro por causa disso, porque eles veem a Kedushá do mundo com esse potencial, e eles querem meio que pegar para eles, entendeu? Faz sentido o que eles estão fazendo desse ponto de vista. Então, se a gente for pensar nesse mundo reconhecendo, nessa fronteira sendo esse reconhecimento de Hashem, na era messiânica, como é que a gente pode ter 3 em Israel, 3 logo adjacente e 3 pro resto do mundo? Não tem como. Né? Parece meio desproporcional, parece esquisito, inclusive. Né? Mas isso, na verdade, é uma demonstração da própria expansão disso, da própria expansão dessa questão espiritual. A gente começa com o povo judeu fazendo o que tem que fazer, os povos adjacentes aprendendo, que foi mais ou menos o que foi acontecendo mesmo, aprenderam várias coisas, e depois o resto do mundo. Então a expansão é essa mesmo. Então a ordem, a ordenação das cidades, vai faltar, não vai faltar. Por enquanto a gente está chegando à conclusão de que nem precisa disso, né? Então não faria muita diferença ter 3 para o mundo inteiro, né? Nessa situação da vinda do Mashiach. Então é justamente isso. A expansão a expansão da espiritualidade é muito grande no meio do povo, do lado mais externo, no sentido espiritual, para o judaísmo, né? É um pouco menor e para o resto do mundo é menor ainda, é um pouquinho mais devagar. Então esse é o sentido dessa diferença aí. E tem uma outra resposta interessante para a pergunta justamente das necessidades dessa cidade. A gente está falando, parece que elas não são necessárias, né? Então, existem hoje pessoas que mataram Beshogeg, sem querer. Sei lá, às vezes alguém já passou por isso, a gente até conhece, mas não sabe que a pessoa passou por isso. E aí, o que acontece com essa pessoa quando vê o Mashiach? Não, tá perdoado, tá joia. Não, provavelmente vai dizer, né? Uma vez uma pessoa virou para mim, fui para Israel, não vi nada de santo. Não tem nada. Mas você esperava ver o que lá, né? Esperava que na hora que você entrasse em Israel, falasse assim, um anjo descesse e falasse assim, bem-vindo. Né? Mesma coisa aqui. Não sei como é que vão descobrir, não sei se vai vir um holofote dos céus, vai falar assim, fulano matou Beshogeg, tem que fugir agora, né? Sei lá como é que vai ser, mas é isso que está dizendo, né? Então, hoje, não é necessário, não tem Bedin, não tem testemunha, não tem nada, então não tem como você falar, nem tem as cidades porque não tem Bedin, né? Mas quando o Mashiach vier, teoricamente, as pessoas ainda vão precisar passar por isso. E aí, sei lá quando é que vai passar, quando vão poder sair, porque aí depende da morte do Kohen Gadol ainda, enfim. Então, nesse momento elas estão a salvo, mas no início da era messiânica elas iam ter que correr para ter que ter essa galuta na cidade de refúgio, né? E aí essa seria uma outra resposta. Mais uma resposta interessante. E eu estou dando um monte de resposta aqui, daqui a pouco eu vou e daí? Né? Já vou chegar lá. Então, quando a gente volta lá para o conceito do coração circuncidado, que vai basicamente buscar ou fazer o bem de uma forma mais natural, o que acontece com aquela pessoa que é muito ruim? Porque a gente sabe que tem gente que é muito ruim, né? Que tem gente que não... Você fala assim, cara, nem na época do Mashiach isso aí vai dar jeito, né? E aí? Né, sei lá... existem personagens históricos os quais não vou citar o nome, mas se a gente usar eles como exemplo, como é que resolve esses caras aí, né? Isso em si seria um grande milagre, né? Assim, a pessoa mudou da água para o vinho, né? Aquela velha conversa. O que aconteceu aqui, né? De fato seria um milagre, né? Mas a questão é que a gente, dentro do judaísmo, eu falei isso na sexta passada, a gente não se apoia em milagre para nada. Beleza, aconteceu um milagre, joia, ajudou. Mas a gente agradece muito e tal. Mas não adianta nada. Tipo, a gente não pode ficar dependendo do milagre. Vou ficar aqui sentado esperando o milagre acontecer. Sinto muito, não vai acontecer. E se a gente voltar para o Yam Suf, a gente vê isso. Nachshon Ben Aminadav estava aqui com a água já quando abriu. Ele estava tentando ir. Ele não estava apoiado no milagre. Né? Enquanto tinha gente chorando lá, tinha gente tentando entrar na água. Né? Então ele foi até onde dava antes do mar abrir. Então, antes do milagre, ele teve que marchar, ele teve que fazer alguma coisa. Então, assim, o milagre ajuda muito, nesse caso, principalmente. Mas, se a gente ficar esperando milagre, nada, né? Pode ser que não aconteça nada, e aí lascou. Então, a gente tem que sempre lembrar dos processos naturais. Tá, mas a gente não está falando de um processo natural. Ou tá? Se a gente está falando de ser humano, naturalmente, a gente fala de... Você fala assim, defina o ser humano aí.
falho, né? Acho que talvez essa coisa que vem na cabeça. Pô, a gente faz bobagem pra cacete. Então, naturalmente, a gente vê erros e falhas quando a gente fala de ser humano. Então, pode ser que aconteça um acidente. Pode ser que o acidente continue acontecendo. Realmente, se a gente ignorar aquela opinião do Rashi, de que sempre o cara que morre é uma pessoa que deveria ter morrido e não morreu, e aí? E se é um acidente? Fala assim, não, tá tudo jóia. Não, peraí, tem um mandamento para isso aí, para um acidente, né? Então, tem um Raham italiano, né? Tem um sábio italiano chamado Davi Pardo, que ele pergunta como será o Mashiach, né? Ele faz essa pergunta meio aberta, mas ele está querendo dizer como que vai ser a vinda do Mashiach, né? E existe um entendimento muito, assim, ele é forte, mas não é o principal, de que todas as profecias dos Nevim, dos nossos profetas maiores, estão ligados com a vinda do Mashiach. Se você observar bem, tem sempre uma coisa referente a isso. Ou a própria era messiânica, né? Ou seja, tem uma ligação direta sobrenatural, espiritual com a situação, né? Mas o próprio Shmuel na Guemará, que é um dos mais gênios nesse sentido, ele fala assim, não, legal isso que vocês estão falando, mas não vai ser assim. Tá? Ele não concorda e, no fim das contas, a visão de Shmuel é a majoritária. Porque a gente não costuma falar muito de milagre mesmo. Por mais que a gente fale de vários deles, os 10 pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho e tal. Beleza, eles aconteceram. Mas o maior milagre que a gente fala é basicamente a Hashem falando com a gente. Né? Que é justamente o porquê da gente continuar estudando Torá. Tá? Então, a visão majoritária é justamente essa. Não vai ter fogo de artifício, ele não vai vir voando na nuvem, não vai ter nada disso. Na época messiânica, a gente não vai estar mais sob julgo de certas coisas que a gente está agora. Ou seja, a gente não vai ter que lidar com o antissemitismo, não vai ter que lidar com o temor de certas nações. Alguns até falam que, assim, comer e dormir vai ser uma coisa meio assim, tipo, você come e dorme se você quiser, entendeu? Isso já é um pouco diferente, já é uma conexão com essa coisa mais sobrenatural, né? Mas ainda assim, o entendimento básico de Shmuel não vai mudar muita coisa, o que vai mudar vai ser a nossa expectativa sobre certas coisas. A gente vai saber que ninguém vai mais ser perseguido nesse sentido, que você vai ter um pouco de paz para lidar com outras coisas. Então, a gente estaria apto nessa situação de Shmuel a se doar completamente para o serviço de Hashem, e o Maimonides concorda com ele. O Maimonides é um cara muito lógico, ele fala assim, o que faz sentido é isso. O que faz sentido é chegar num ponto de que a nossa existência vai ser respeitada, não vai ser... E assim, isso não deixa de ser um milagre também, considerando a situação de hoje, né? Mas é menor, no sentido de que é estranho, mas não seria impossível, tá? A abertura do Mar Vermelho é uma coisa que você falar que aconteceu hoje, a maioria das pessoas vão falar assim, tá bom, acredito, né? Então, tudo bem, né? O Rav Pardo, ele pergunta quanto a essa vivência sobrenatural, principalmente, né? Beleza, volta à pergunta. Se for acontecer essa vinda sobrenatural, para que a gente precisa das cidades? Porque aí, todo mundo já deve ter visto aquele verso de o lobo vai dormir com o carneiro, tipo, eles vão dormir juntos, um do lado do outro com o carneiro e tal, que ele não vai comer o carneiro. Isso é uma coisa muito sobrenatural, porque o lobo não vai deixar de ser um lobo. Mas dizer que ele vai deixar de ser um lobo é uma coisa sobrenatural, tá? Então, por que a gente ia precisar se nem o lobo vai precisar comer? Né? E aí a resposta dele seria, não, isso é para o pessoal que depois que acontecer, decidir se juntar. Porque a gente chamou de guerra, os guerim, as pessoas que vão se converter, tá? Então eles vão ver aquilo tudo acontecendo e vai decidir se juntar ao povo. Para essas pessoas, a vida vai permanecer normal até se juntar. Então para eles é necessário que essa coisa continue existindo. Então a gente vai ter esse momento de transição no nível espiritual e esse momento de transição precisa dessas cidades. Tá? Mas se a gente voltar lá nos Passuquim, e aí eu finalizo, vou dar o porquê de eu estar falando isso tudo aqui, né? Se a gente voltar lá no Passuquim da Paraxá, tem uma parte muito interessante, quando ele fala te der toda a terra seus pais, quando guardares todos os mandamentos que te ordenou para cumpri-los. Eu já falei isso com você uma vez, que existem pessoas no mundo, a Guemará relata 5, que nunca transgrediram, né? Que lá, o pai de Davi, eu não vou lembrar de qual as pessoas, Benjamim, que é filho de... Eu não vou lembrar todo mundo de qual, mas tem 5 na nossa história que não transgrediram, e aí a gente usa disso para
inclusive a gente tem uma expressão para pessoas hoje que também passam por essa situação, que é tzadik gamur, né? São os grandes tzadikim. Eles são pessoas que nunca falham, nunca transgridem. Tá, isso existe, não existe, a discussão não é essa. Mas manter todas as mitzvot, você fala isso aqui, ó, como guardar todos os mandamentos que eu te ordenei todos os dias, é como se fosse uma referência direta a essas pessoas, tá? Os tzadikim gemurim, né? Então, se a gente pensar, e aí a ideia seria, essa expansão seria feita por eles. Tá, mas por quê? Se é feito por eles, eles não erram, eles não precisam da cidade. Essa pergunta continua sendo feita. E o Hatan Sofer, ele cita uma passagem lá em Netzavim, que fala do processo de Teshuvah. Como é que você se arrepende? Aqueles se arrependem e aí, de alguma forma, voltam e se aproximam de Hashem. Tá, e aí ele fala assim, tem alguma diferença entre os dois, entre um Tzadik Gamur e uma pessoa que a gente chama de Baal Teshuvah, que é uma pessoa que começa a fazer Teshuvah e viraria o Tzadik Gamur mais pra frente? Não tem como, porque ele já errou. Mas existe uma comparação entre os dois? Tem como comparar os dois? E aí tem a Gemara em Evamot, e o Davi sabe que às vezes é meio enigmático algumas frases da Gemara, e essa é uma delas. Tem a Gemara em Evamot que discute justamente isso. Ele está falando de uma questão de fertilidade e infertilidade dos patriarcas. Aí pergunta por que é que... E ela chega à conclusão que Rivka só teve filho porque Yitzhak pediu e que ela não precisava pedir, mesmo ela sendo infértil. E aí a expressão que explica isso é essa aí que está aí no número 6. A reza de um indivíduo justo, filho de um justo, não é igual àquela de um justo, filho de um indivíduo perverso. Não falou nada. Mas falou. O que a Gemara está querendo dizer aqui é: o Baal Teshuvah é maior que o Tzadik Gamur. O cara que faz Teshuvah faz uma coisa que o Tzadik Gamur nunca vai fazer. E por causa disso, porque o Tzadik Gamur nunca vai fazer Teshuvah. Essa é uma mitzvah que ele nunca vai fazer, concorda? Não erra? Exato. Exato. E aí? Só que o processo de Teshuvah envolve tanto a dificuldade do livre-arbítrio que faz essa pessoa ficar num nível mais alto. Mas aí, né, não é só você fazer Teshuvah, você tem que continuar o caminho, né? Então é um pouquinho mais complicado do que. Então, a situação é a seguinte: o Baal Teshuvah sendo maior espiritualmente, quer dizer que eles também não precisam da cidade. Se o cara do Tzadik Gamur não precisa, o cara que faz Teshuvah também não precisa. Isso é muito surpreendente, principalmente pra gente ouvir ouvir os nossos sábios falando, pô, então, realmente tem diferença e o cara que errou é maior. Pronto, acabou. Né? E a partir disso, justamente, o Hatan Sofer vai falar dos Tzadikim Gemurim, que são citados aqui, eles não estão no nível mais alto, por eles não estarem no nível mais alto, eles precisam da cidade. Fez sentido isso? Eles precisam, porque na era messiânica, e esse que é o ponto, a transição para a era messiânica, sendo uma coisa mais natural, que nem o Shmuel falou, a gente precisa da transição ainda, e essas pessoas que não estão no nível mais alto, que é bizarro falar isso, o cara que cumpre todas as mitzvot não está no nível mais alto, ela precisa da cidade de refúgio mesmo assim, porque pode ser que aconteça um acidente e ele vai ter que se redimir de qualquer forma. Né? Beleza. Agora, aquele que fez a Teshuvah genuína não precisa da cidade. Agora o outro precisa. E a última resposta para essa pergunta principal hoje, e aí eu chego no meu ponto final, vem de duas grandes mentes que a gente teve na nossa história, que é o Arizal e o Meshech Chochma. Os dois fizeram a mesma pergunta, mais ou menos na mesma época, e não se citaram. Então, a gente presume que eles tiveram a mesma ideia. Né? Como é que... Eu falei da chegada do Mashiach, né, antes, né? Como é que ele vai chegar? Ele vai chegar no avião, ele vai chegar no carrinho, no golzinho, numa Brasília, num burro, né? Tem uma história dessa. No cavalo branco. A gente tem duas ideias principais aqui. Né? Ele não está citando como ele vai vir no sentido de fisicamente vai vir, tipo, vai vir numa passeata, vai vir num protesto, vai vir no sei lá. Não é isso que ele está discutindo.
existem dois conceitos, e isso provavelmente todo mundo já deve ouvir falar, que é o tempo certo e o tempo acelerado, vamos dizer assim. Existe um momento, um tempo específico, e aí tem alguns que dizem, o ano 6000, né? A gente está em 5.782 agora, é o ano 6000. Se chegar ao ano 6000 a gente não tiver feito o suficiente, vai vir e pronto, acabou. Né? Tem outras pessoas que discordam, mas isso não vem ao caso. Tem esse momento que vai vir de qualquer forma, com ou sem esforço. Certo? E isso é um milagre. Que vai vir mesmo que ninguém mereça. Certo? E aí vai se cumprir aquele passo que eu falei antes do lobo com a ovelha e tal. Aí vai vir a coisa sobrenatural. A existência em si vai ser sobrenatural, se isso acontecer. Porque Hashem vai ter que fazer um milagre que vai fazer uma cisão. E aí desfaz um monte de coisa. A gente quebra um monte de leis naturais que vão ser alteradas a partir daí. Aí vem essa história de não precisar comer, não precisar dormir e tal. Tá? Mas o que acontece se a gente acelerar o processo? Né? Se a gente fizer, como diz o Passuca aqui, e aí eu já estou puxando uma outra ideia, que a gente falou, né? Que isso aqui representaria o Sadikim Gamurim, né? Mas se a gente fizer, e se os Baal Teshuvah e os Sadikim Gamurim fizerem tudo junto, que é o propósito efetivo, né? Se todo mundo guardar os mandamentos que foram ordenados para cumprir, amando Hashem teu Deus e andando nos caminhos todos os dias. Alguns sábios falam que se o povo judeu todo cumprisse 2 Shabbat todos seguidos, acabou a conversa e Mashiach chegaria. Vamos dizer que é isso. Né? Se a gente fizer isso, se a gente passar pelo checklist necessário para chegar, né? O Davi me falou do negócio de pousar e subir o avião, né? Você precisa ver o checklist. Se a gente tem o checklist para pousar antes da hora, a gente pode pousar, não pode? E aí, o que acontece? Aí a vida vai permanecer do jeito que é. Mas com vários facilitadores. A gente não vai ter interferência, a gente vai poder fazer as coisas em paz. Volta àquela ideia anterior. Né? E o Ari ele explica isso a partir de uma ideia bem interessante, que pode ser até uma coisa de discutir depois, da morte de Hevel com Caim, aquela história de Caim e Abel, que parece que Hevel deixou de fazer certas coisas, e aí os filhos dele tiveram que fazer e não fizeram, e aí por causa disso gerou essa situação toda. Né? Por causa de alguns erros que estão associados às famílias, tem essa necessidade, inclusive, da cidade de refúgio. Tá? Então, tudo isso foi para dizer o quê? A gente pode entender esse passuquim da seguinte forma. Se a gente acelerar o processo que está descrito aqui, a gente vai seguir o caminho natural. Então, a gente vai precisar da cidade. Por quê? Porque o processo natural permanece. Acidentes continuam acontecendo. A vida segue mais ou menos normal. Certo? Não é normal, mas é mais ou menos normal. E aquele veim que eu falei lá no começo, e se Hashem fizer, não quer dizer se vier, porque vai vir. Mas o se vier antes da hora. Porque está associado aqui, ó. Vem, né? E quando Hashem, teu Deus, fizer aumentar as suas fronteiras. Quando guardares, ou seja, quando você acelerar o processo. Se você acelerar o processo, aí beleza. Aí você vai ter que entender essa história toda. Se vier antes da hora, aí você faz as 3 cidades extras. Certo? Então, isso vai vir graças a todas as mitzvot que foram cumpridas, mas se a gente fizer no sobrenatural, não tem esse mandamento. Se fizer, acabou o tempo, vai descer, aí não vai precisar das cidades de refúgio. Essa é a conclusão na qual o Aris chega. Tá, e aí eu falei, discussão muito legalzinha, bonitinha, mas e a gente aqui? Que diferença faz? Tirando essa história de, não, vamos fazer o que a gente tem que fazer para acelerar o processo, ou qualquer coisa parecida. Tirando isso, né? A gente só está falando do futuro aqui, mas é agora, né? É importante a gente perceber o porquê de uma mitzvah que só pode acontecer na época do Mashiach, né? Porque ela está relacionada diretamente com um grande erro que acaba tirando a vida de alguém. Pode ter sido sem querer, não importa. A pessoa que matou alguém sem querer e que tem um pouquinho de consciência, não vai ficar tranquilo com essa situação. Se você está dirigindo normal, você bateu seu carro por qualquer que seja o motivo, rasver halil, que não aconteça, e você matou alguém, você pode ficar sua vida inteira tentando justificar, mas você não vai acreditar naquela justificativa. Tá? Eu sei que tem gente que não está nem aí e tal, mas as pessoas em geral, as pessoas normais não, né? Então assim, tirar uma vida é complicado, entendeu? Um acidente que tira uma vida também é complicado.
O que mostra pra gente, como ser humano, que a gente está aberto a falhas. E falhas importantes, né? E às vezes a gente fica achando que a gente pode chegar num momento no qual a gente meio que vira infalível. Ou seja, mesmo a partir dos meus próprios esforços, meus estudos, estudo pra caramba, não vou discutir com qualquer, sei lá, ninguém pode discutir comigo. Você acha, agora eu já estou chegando no nível menor, né, do que matar alguém. Mas a época do Mashiach, para muita gente, representa isso. Um momento no qual nada mais vai dar errado. E não é isso que a Hashem está falando. A Hashem está falando que pode dar coisa errada ainda. Que a gente tem que continuar atento. Não vai ser tudo perfeito. Nunca vai ser tudo perfeito. Esse mundo não é perfeito. Até porque quando ele ficar aperfeiçoado 100%, acabou. Game over. Você zerou o joguinho, tá lá, vai ganhar sua pontuação, pronto, acabou. Tá? A vida no Olamazé não pode ser perfeita, a vida nesse mundo. Então a gente está propenso a erros. Seja erros enormes, que nem esse citado aqui. A Torá sempre faz isso. Ela extrapola uma coisa para que a gente possa colocar nas nossas vidas também de alguma forma. Eu espero que ninguém tenha que passar por isso aqui. Tá? Mas a gente erra do mesmo jeito. Espero que não seja esse, mas a gente erra. Na cor, sei lá, qualquer coisa. Se você tiver a sensação de que pode dar errado, de que a gente é coberto de imperfeição e de que a gente precisa ainda passar por um processo de circuncidar o coração e todas aquelas coisas, e aí não é só os meninos mais, né? Circuncidando todo mundo, tá? Então, se a gente passar por esse processo, a gente pode ficar atento e cultivar a humildade, que é a mais importante das mitzvot. Né? Saber os nossos lugares e os nossos deveres nesse mundo. E esse é o recado da Paraxá, tá? Desse pedaço. Né? Paraxá quer dizer pedaço, então continua sendo a Paraxá, mesmo essas duas frases aqui que a gente leu. Mesmo nos nossos melhores momentos, como a vida do Mashiach, a gente ainda pode ver problemas, a gente pode ver falhas. A gente pode errar, e às vezes pode errar feio. Né? E por isso Hashem vai dar uma chance ainda de superar o erro. Pô, você pode ficar lá na cidade até o Kohen Gadol morrer. E aí depois você está livre. É difícil, mas é porque o erro é muito grande. Né? Ou seja, a gente tem possibilidade de fazer teshuvá mesmo na época do Mashiach. Mesmo na época da perfeição, entre aspas. Né? Então, a gente ainda pode entrar nesse ciclo de se aproximar de Hashem, mesmo com erros muito pesados. Eu sempre dou esse exemplo aqui de um dos meus rabinos uma vez contou essa história de que um rapaz falou para ele, rabino, eu não... Essa reza, porque na Amidá tem uma reza que a gente pede a vinda do Mashiach, né? Ele fala, eu não faço essa reza, tem problema? Ele pergunta, por quê? Ele, porque eu queria ser um tzadik antes, né? Ou tentar, não sei o quê. Aí fala, não, meu filho, então faça a reza, mas... Porque Hashem vai te considerar um tzadik se você realmente quer isso. Né? Mesmo que você não alcance na vinda. Enfim. Essa é a história. A história é essa. Os erros não definem quem a gente é. Mas dizem que a gente tem que cumprir alguma coisa para desfazer, fazer teshuvá e chegar no nível mais alto que a gente pode, efetivamente. Né? Então era isso, pessoal. Obrigado. Boa noite.